Toca-me, Senhor, e eu serei curada. Por teu sacrifício, hoje eu me sinto amada. A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez no nosso 6º podcast. E hoje nós temos uma participação especial da nossa querida Kimberly, que está aqui conosco. A paz, agradeço o convite, pela oportunidade de estar testemunhando o amor de Deus na minha vida e os seus benfeitos. A paz, Shalom, que bom estar aqui gravando mais um podcast. E hoje nós temos aqui uma jovem que vai nos contar um testemunho lindo e maravilhoso que vai edificar, assim como tem já edificado a minha vida, só com alguns relances de algumas coisas que a gente tem já conversado aqui em off, mas quero que esse podcast possa abençoar a sua vida. Espero que você possa assistir, você possa compartilhar com outras pessoas também, para que também possa alcançar mais vidas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria estarmos aqui mais uma vez, que sejamos, como a irmã Simone falou, abençoados, que sejamos edificados através desse 6º testemunho. Antes de começar o nosso podcast propriamente dito, eu gostaria de elevar ao Senhor uma oração e que vocês nos acompanhem daí. Senhor nosso Deus, nosso grandioso Pai, nós te louvamos, Senhor. Eis aqui, Senhor, nós estamos aqui, Pai, para fazer a Tua vontade, Pai. No nome de Jesus, que tudo que acontecer aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome. Que nada do que falarmos aqui, Pai, venha para engrandecer o homem, venha para nos envaidecer, mas que o Teu reino, Senhor, ganhe com tudo que nós formos falar, com tudo que nós formos aprender aqui. Abençoe, Pai, cada pessoa aí em seus lares, que irão assistir, que irão ouvir a este podcast. Te pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos familiares. Pai, que a paz do Senhor, a paz perfeita que o Senhor dá, possa alcançar cada um, hoje e sempre. Amém. Amém. Então vamos começar, nosso testemunho, conhecendo um pouquinho a vida de Vitória, como ela começou, de Kimberly Vitória. E aí, Kimberly, como é que foi que você iniciou a sua caminhada, conhecendo a Jesus? Como começou a sua história com Jesus? A minha caminhada com Cristo começou ali em meados de 2013, quando a minha mãe fez um convite para estar indo à igreja. E em primeiro momento forçada, Até porque eu estava em uma fase de muita rebeldia, onde eu queria fazer absolutamente tudo o que dava na telha, E sendo muito influenciada, naquela fase de adolescente, onde está descobrindo o mundo, onde quer a liberdade, Que acha que é o correto a fazer. Então, ela recebeu um convite, me convidou para ir junto e forçada, mãe? E naquela época, eu não acreditava nesse Deus que as pessoas falavam para mim. Eu não acreditava na forma que as pessoas falavam, que era um Deus que fez todas as coisas, que era um Deus de milagre. Então, era aquele meio termo, acreditava, mas também não duvidava. Qual era a sua religião nesta época, Porque quando você fala conhecer a Jesus, Como é que seria antes disso, qual era o seu contato com Deus, como era a sua vida com Deus? Ô Simone, sinceramente nenhuma. Eu não tinha, na minha casa mesmo, não tinha isso de levar a palavra de Deus, de sentar, de ler a Bíblia, entendeu? Ia na igreja, em outras igrejas, mas era um tanto fácil para mim na época, era algo insignificante. Então eu levava a minha vida dessa forma, era um Deus de boca, um Deus que eu distante. Mas nessa caminhada de conhecimento da palavra, o que te motivou a prosseguir no conhecer da palavra de Deus? Que ali seus pais te apresentaram a palavra, creio, que eu também já fui jovem,
Meus pais tentavam inculcar a palavra, mas aquele momento de rebeldia, às vezes a gente não queria aceitar o que os pais falavam. Mas qual foi o momento, assim, que a palavra veio e entrou no seu coração? Então, na verdade, meus pais queriam enfiar de goela abaixo o evangelho, né, na minha vida. Até que nós fomos em um passeio na savana. Lá eu fui com os meus tios e em um desses passeios, a gente foi num lugar bem bonito, onde tinha uma cachoeira. E meu tio escorregou, desceu. E eu falei, meu Deus, segura meu tio. Aí na hora que eu falei essa palavra, meu Deus, segura meu tio, me veio um sentimento, tipo assim, eu acredito, eu creio, então por que não experimentar? E lá eu estava com vários jovens também. Então assim, um falando da graça, outro falando dos seus testemunhos. E eu falei, por que não experimentar? E tinha um louvor que era Projeto no Deserto, que ele sempre colocava. Então foi um louvor que me marcou muito, entendeu? Porque assim, o povo estava ali em pleno deserto e Jesus não deixou eles em nenhum momento. Então, até a parte da música fala que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto. Então, assim, eu estava no deserto porque eu não acreditava em nada, queria viver a minha vida de qualquer forma. E eu sabia que mesmo eu vivendo a minha vida de qualquer forma, Ele estava ali comigo o tempo todo. Mas você não considerava assim ser uma ateia, né? Você cria no poder, mas não tinha. É porque a ateia, na verdade, não acredita em nada, né? Eu não acreditava da forma que as pessoas me falavam. Que era um Deus de milagres, que era um Deus presente, que era um Deus que poderia restaurar um casamento, restaurar seja lá o que for, entendeu? Eu não acreditava nisso. Era um Deus, pra mim, era um Deus distante. Totalmente distante. Mas conta pra gente então o seu início, né, na caminhada com o Senhor. Você é uma jovem, né? Você ainda é uma jovem, né? E eu creio que você amadureceu antes do tempo, né? Muito cedo, porque você tem experiências, né, pra contar. Você tem aconselhamentos para os jovens, né? Porque às vezes é mais fácil um jovem falando com outro jovem, porque a gente, né, nós que somos mães de jovens, talvez fica muito taxativo, né, as nossas recomendações. Às vezes nós como mães somos chatas também, né, eu reconheço isso, que um dia eu experimentei, né, mãe, desculpa, mas a senhora também foi chata comigo e vai acabando repetindo em ser chata. E a partir do momento, às vezes, que a gente entrega, né, igual, né, Ingrid, tô muito feliz com você, que você tá aí, voltando, né, para os caminhos do Senhor. Mas eu reconheço que eu fui chata na vida dela. E você considera isso também, que acaba dando, assim, um afastamento, a rebeldia? Sim, com certeza. E, assim, graças a Deus que nós temos a oportunidade, como eu tive, de ter essa metanoia, né, essa mudança de mente. E reconhecer que meus pais estavam certos o tempo todo. Que é coisa que a gente nunca quer reconhecer. A gente quer fazer as coisas com as nossas forças, com as nossas vontades. A gente quer realmente aquela liberdade nossa, mas não aquela liberdade embasada no que Jesus Cristo quer pra gente. Então, assim, no início, pra mim, foi muito difícil por conta das amizades, né? Jovens, tomem muito cuidado com as amizades, porque eu fui muito influenciada. E muitas das vezes e era algo que eu falava, né? Não, minha mãe me aconselhava, não ia em determinados lugares. E eu falava, não, mãe, eu não vou ser influenciada, não, eu sei o que eu quero, eu tenho o meu posicionamento. Mas não adianta, não adianta. Quando você está no meio de pessoas e em lugares que tá todo mundo ali envolvido, com bebida, com dança, ninguém vai ficar de braço cruzado olhando aquilo, não vai se envolver. Então, assim, era muito influenciável, era uma pessoa muito influenciável e foi algo, assim, que me afastou também da minha família, porque era uma fase que eu queria fazer tudo que desse na minha cabeça, né? Então, nenhum conselho deles na época, eu fazia questão de ouvir, entendeu? Porque, na verdade, você queria fazer a diferença no meio que te puxava. E a gente sempre fala, se a gente tá fraco, o mais forte vai te puxar. Então, nesse caso aí, o mais forte era o quê? Era o mundo te puxando, né? Com certeza.
E às vezes a gente também gosta de desafiar Deus, isso é um perigo, né? Eu falo isso de experiência própria porque às vezes a gente fala assim, que isso, eu não vou ser influenciada nesse meio não, porque minha cabeça é diferente, eu sou de Jesus, mas se eu sou de Jesus, eu tenho que estar no meio onde é de Jesus. Até porque né? a própria palavra diz que a carne é fraca, né? E assim também, isso traz uma reflexão para a gente, né, enquanto pais, para a gente nunca desistir dos nossos filhos, né? E assim, na época da conversão dela, né, que eu acredito que essa conversão genuína, ela aconteceu depois de todo esse processo, né? Deus, ele prepara os momentos certos. Quando a gente levou ela para a igreja, né, era a força. Ela ficava lá empurrada, não dava uma risada para ninguém, não cumprimentava ninguém. E era uma luta. Tava ali forçada. Sim, estava forçada. Precisou ela passar. E os looks que eu ia pra igreja, galera? E os lookinhos, As roupas que eu ia pra igreja, colocar uma camiseta lá de rock. Desafiando o Banguela. Então, e assim, depois de todo esse processo, depois de tudo que ela passou na vida dela, é que ela foi ter essa mudança de mente, né? Então, assim, hoje ela pode falar isso pela experiência que ela teve, né? E a gente tem mais autonomia, mais propriedade para falar daquilo que a gente viveu, né? Então, assim, que nós possamos jamais desistir dos nossos filhos, de orar pelos nossos filhos, né? Porque o mundo está aí, o mundo jaz do maligno, né? E o pior engano que Satanás coloca na mente do ser humano, do sujeito, isso aí não tem nada a ver, é só uma saidinha. E nisso, vai afundando, e louvado seja Deus, que quando Deus começa um projeto, ele termina, né? E a vida de Vitória, a vida dela é um projeto de Deus. De Kimberly, né? por favor. Kimberly, ela tem 2 nomes, mas ela prefere que chame ela de Kimberly. Mas é a vitória do Senhor na vida dela também, né? E, gente, pra quem não tá entendendo, que às vezes tem gente que tá assim, né? Tem muita gente aqui que tá assistindo que já conhece Kimberly e conhece a mãe, mas pra quem tá assistindo aí, que não sabe, Kimberly é filha da nossa amiga aqui do nosso podcast, Leia. Então, pra você que tá aí, também está voando ali, não tá entendendo nada. Ela é filha, por isso que ela tá falando de mãe para filha. Então, Então, tendo essa autoridade espiritual aqui de e uma coisa que a gente vê também com o exemplo de Vitória é que nós pais às vezes queremos, para agradar os nossos filhos, não levá-los à igreja. Ele não gosta, aí chega lá e vai com a roupa, não tem nada a ver. Viram que tem que ir mesmo para ficar com cara emburrada, mesmo obrigar, porque um dia não é o papel nosso de convencer ninguém. Quem convence o ser humano é o Espírito Santo. Aí vem através de um louvor, às vezes vem um irmão falar alguma coisa, porque nós pais nos desesperamos às vezes, falar assim, meu Deus, eu falo com meu filho, falo, não tá dando jeito, mas assim, você levar ele para o lugar certo, que é na igreja, num grupo, né, fazer com que ele participe, mesmo sem querer, uma hora o Espírito Santo usa uma ferramenta para chegar ali e abrir primeiro contato com Jesus. E às vezes eu acho que até essa questão mesmo é um problema nós como pais. Porque, igual a Simone falou, nós às vezes queremos poupar os nossos filhos. No domingo mesmo a gente estava até compartilhando, né, Leia? Que tem um ministério lá em Minas Gerais de criança. E assim, a gente viu o quanto que o Espírito Santo usa a vida das crianças. A palavra fala que nós devemos ensinar os nossos filhos enquanto, né, à mesa, né, inculcar a palavra do Senhor é algo bíblico, né, que a palavra fala que nós devemos inculcar, sim. E às vezes a gente quer fazer à vontade. Quantas vezes eu falei, deixa aí, Pedro, não quer ir, não vai. Não, mas a palavra fala, venha como está. Se vai querer me deixar com raiva de cropped, de pelada que for, mas tem que ir. Não tem jeito, a gente tem que levar os nossos filhos. E você tem que agradecer a Deus que você tem uns pais ali que, né? E assim, eu fui conseguir ter essa mente, igual depois que eu tive todo o processo para entender.
Porque até então, na minha mente, nunca entrava que minha mãe está fazendo aquilo para o meu bem. Na verdade, quando você está ali na aborrecência, né, na rebeldia, você nunca vai colocar na sua cabeça que tudo aquilo é para o seu bem. E eu só vim entender isso agora. Entendeu? Depois, de muitos anos, depois de apanhar, depois de levar na cara. Porque assim, eu só tenho 28 anos. Mas o que eu passei para ter essa transformação, os meus processos foram doídos. Até eu conseguir ter essa mente que eu tenho hoje e a gratidão que eu tenho hoje. Porque talvez se a minha mãe não tivesse insistido, se meu pai não tivesse insistido, onde eu estaria? Eu estaria morta, porque foi o que eu tentei fazer. Isso é um assunto muito importante, né? Você poderia até dar continuidade, dar um alerta, porque eu vejo muitas jovens aqui na cidade mesmo, de Mortugaba, se cortando por ouvir até um não de alguém, ouvir um não de um relacionamento talvez que ela queria que prosseguisse, e a pessoa vai lá e dá um não. Pessoas que também gostam de diminuir outras pessoas, eu sempre estou avisando isso aqui, aviso também nos outros grupos, porque um dia a gente pode matar alguém com as nossas palavras, e as palavras elas têm poder, e é algo muito sério, né? E que a gente precisa abrir a mente do povo de Mortugaba, principalmente, que a gente vive aqui, né? Mas para o alcance, né, de todos os estados, cidades, que for alcançar essa mensagem. Sim. Eu estava totalmente sem um propósito, eu não tinha propósito nenhum de vida. Eu tinha perdido uma pessoa muito próxima a mim, alguém da minha família, nunca tinha conhecido o luto de perto. E assim, depois de passar por tratamento e tudo mais, eu acabei pegando todos os sentimentos que eu tinha e coloquei a sujeira para debaixo de um tapete. Não lidava com a situação. Porque eu sempre fui assim, às vezes para não desagradar, por mais que eu sou estourada, mas para não bater de frente, eu acabava engolindo muita coisa. Então, assim, eu cheguei num momento da minha vida que eu fui guardando tudo que eu estava sentindo ao ponto de não ter mais propósito de vida. E, assim, hoje a gente vê o quê? Muitos jovens com muita crise de ansiedade, Por quê? Porque não entendem o seu propósito e não esperam em Deus. Entendeu? Muitos jovens que eu consigo conversar hoje e falo, meu Deus do céu, eu passei por isso. Então, por isso que é bom ter essa abertura, entendeu? Porque muitos jovens que eu converso hoje passam pela mesma situação. E esse processo que eu tive de depressão foi porque eu não tinha mais ânimo, não tinha mais objetivos na minha vida. Pra mim, ali, era um tanto faz. E eu simplesmente queria acabar com tudo aquilo que eu estava sentindo. Na verdade, não era nem com a vida, era só com aquilo que eu estava sentindo. Mas o que eu estava sentindo? Insuficiente, uma decepção para os meus pais, entendeu? A perca. Eu me senti uma pessoa, hoje, se eu pudesse resumir, eu me senti uma pessoa muito suficiente. E uma decepção para os meus pais, era tudo aquilo que eu sentia. E decepção por quê? Por que eu tinha isso dentro de mim? Porque eu não ouvia, entendeu? Porque eu desobedecia, fazia tudo. E depois, quando lá na frente eu tinha os resultados de não ouvi-los, que eu quebrava a cara, não tinha como mais voltar atrás, não tinha como reverter a situação. Então era por isso que eu me sentia uma decepção. Então eu falava, vou ficar aqui pra quê mais? Já estava atolada de sentimentos dentro de mim. E aí, por astuto de Satanás também, tentei tirar a minha vida. E eu acredito que um momento crucial de quando eu falei assim, não, Jesus está comigo para mudar a minha história, foi quando, em um desmaio, quando eu acordei, eu falei, obrigada, Senhor, porque um desmaio, quando você acorda, você fala, meu Deus, eu podia ter morrido ali mesmo e tudo ter acabado. E aí eu paro e volto atrás, mas eu queria acabar com a minha vida. Mas quando eu desmaiei e que eu tive a oportunidade de voltar, foi quando eu agradeci e falei, minha vida não, o que Deus tem pra mim não acaba aqui. Eu tenho muito mais o que viver, eu tenho muito mais o que fazer. E o que eu estou fazendo aqui agora, né, testemunhando e mostrando para outros jovens que tudo passa, mas é melhor passar com Jesus do lado. Aleluia, nós Amém. ficamos assim felizes de ouvir, né, você tão jovem dando esse testemunho, porque eu creio que muitas vidas serão impactadas através do seu testemunho e creio também,
que o seu ministério começa a partir de agora, né? Eu vejo você liderando jovens, vejo mesmo, eu vejo isso em você, você tem um espírito de liderança e eu vejo você incentivando e ajudando muitos jovens que hoje talvez estão aí e achando, né, que não tem uma identidade, que não consegue se olhar no espelho e ver algo, né? Hoje eu vou acordar e ver uma menina que vai fluir, que vai cumprir os propósitos de Deus, e eu creio que você vai ser um instrumento do Senhor na vida de muitos jovens aqui na cidade. Amém. Amém. E a mamãe fica toda orgulhosa. Esse é o podcast mais difícil que eu tô fazendo, né? Porque conversar, bater papo com outras pessoas é fácil. Agora você tá de frente a frente com a filha, assim, é difícil. É o mais difícil dos podcasts, né? Esse é o 6º, tá sendo o mais difícil. Mas é isso, Vitória, ela tem todo um chamado, né? Eu falo com ela. Ela é muito dedicada em tudo que ela faz. Tudo que ela faz bem feito. Para o reino de Deus, Deus só tem a ganhar com a vida dela, através da vida dela. Aleluia. Porque essa jovem inspiradora, em casa, hoje me ajuda muito com as minhas outras 3 filhas, né? Que também estão na fase da adolescência, difícil, né? Aquela fase assim, de incerteza, de querer experimentar coisas, né, diferentes, mas assim, Deus ele nos capacita, né, a instruí-los e não desistir, né? Porque, como eu falei, quando Deus ele tem um propósito, ele é fiel para ir até o fim e cumprir até o fim o propósito que ele tem para as nossas vidas. E o propósito de Deus para a minha vida é que eu e a minha casa todinha serviremos a Ele. Né? Assim, a gente sente muito atacado, né? O Satanás ele não é satisfeito com a nossa vida, né? Ele vê o desejo que a gente tem de que os nossos filhos cresçam no ministério e que sirva a igreja, né, a congregação que a gente frequenta e tudo. E aí Satanás ele não é satisfeito com isso, porque família é projeto de Deus. Deus ele quer a família aos pés dele, né? E assim, Satanás ele tenta de todas as formas nos atingir, nos destruir, né? Nos tirar do propósito. Já que a história tá sendo a história de vocês duas, né? Você contou essa questão sua da depressão e tal. E você, Leia, como é que foi nesse tempo? Que a gente até passou um pouco, porque a gente congrega na mesma igreja, então acabou que a gente conviveu um pouco nessa época, né? A gente viu a situação de Kimberly também. E para você já estava firme mesmo no Senhor? Você estava conhecendo ao Senhor? Como é que foi esse desafio de ter uma filha também nessa situação? Então, assim, foi um processo muito difícil, porque Vitória, ela sempre foi de muito cuidar, né? Kimberly, ela sempre foi de cuidar. Quando a gente passou por essa perca, né? Ela cuidou de todos nós. Era ela que cuidava de todos nós. Era a primeira neta, né? Era a mais bajulada de todas. E ela que cuidou da gente. Quando você fala da perda, é a perda da sua mãe? Da minha mãe. Ela que cuidou da gente. Ela era que fazia comida pra gente. Era ela que dava todo aquele suporte, né? Que a gente estava precisando. E assim, foi algo assim, muito, muito, muito doloroso mesmo. E aí ela foi entulhando os poços, né? Entulhando. Aí chegou um momento que ela não aguentou. E ela veio, né? Colocou tudo pra fora. Né? Eu lembro que a gente, em várias consultas com psicólogo, com psiquiatra, a psiquiatra falou que a nossa vida é como um copo com água, né? Um dia a gente coloca uma gotinha aqui, outro dia a gente vai colocando. Chega um momento que o copo transborda. E foi isso que aconteceu na vida dela. Então, assim, foram noites sem dormir, né? Eu dormi mais de um mês com ela na mesma cama. Porque ela acordava, ela gritava, ela colocava assim o travesseiro na boca e gritava, a vontade dela era de gritar. O que for que ele está lá, né? A gente sempre confiou e continua confiando
como eu falei, é um plano que Ele tem, né? E os planos do Senhor jamais serão frustrados. Amém. Então eu confio nesse Deus que guardou a minha casa, que guarda a minha casa, que guardou a vida da minha filha, que guarda a minha vida, guarda a vida do meu esposo, das minhas outras filhas. Então, assim, que nunca, quem passa por essa situação, que nunca perca a fé, né? Nunca perca essa confiança de que tem um Deus que olha por nós, um Deus que caminha conosco, um Deus quando a gente está lá, ó, lá no fundo do poço, a nossa família toda estava lá no fundo do poço, aí o Senhor veio e te resgata, te tira das profundezas do abismo. Amém. E te traz para a luz. Então, assim, o Senhor, Ele sempre esteve conosco e foi essa força, né, do Senhor que nos fez a gente sair dessa situação. A gente pode tirar de proveito, né? Não desista dos seus filhos. Nunca. Né? Nós estamos sempre ali consagrando os nossos filhos, nós oramos pelos nossos filhos, né? Por mais que o mundo às vezes fale, esse não tem jeito, mas para Deus não existe, impossível, Ele é Deus de milagres. Então, por isso que é muito importante você orar, profetizar na vida dos seus filhos. Às vezes a gente vê até memes de mães lá. É assim que nós devemos ser, né? Às vezes eu tô lá e o João Pedro tá lá dormindo, o WhatsApp tá lá, aí já... Então é assim que nós devemos ser como mães, né? Porque às vezes um falar demais acaba atrapalhando, né? Então orar, interceder e a palavra de Deus fala, filho, né? Honre seus pais para quê? Para que prolongue os seus dias na terra. Então, obedecer é essencial na vida de qualquer pessoa, né? Se hoje a gente vê um senhorzinho bem de idade, a palavra fala que até os 70, né? Mas passar daquilo já é lucro. Mas é porque a gente vê que você pode ter certeza. Quando você vê uma pessoa assim, você pode ir lá ver que honrou o pai e a mãe, né? Às vezes tem uns aí que acontece de viver, porque Deus talvez fale assim, a última chance, vamos deixar, né? Mas eu fico feliz de saber que você tem uma família, né, que ficou do seu lado. Você ali foi o porto seguro durante, né, essa perda da sua avó, mas foi um alerta, né? Acorda, mãe, sai desse luto, acorda, família, sai desse luto. E porque você já estava passando por um processo ali dolorido, né? Porque segurar as pontas não é fácil. Eu já vivi também um tempo com depressão do Pedro, e eu sei que é difícil, eu sofri o tempo inteiro. Às vezes a gente acha que está ajudando, a gente está atrapalhando, né? Então a gente fica ali naquela incerteza, será que eu faço isso? Ou não, eu vou só orar, Senhor, e vou esperar o Senhor falar comigo. Eu me agarro muito nessa palavra resiliência. O que é ser uma pessoa resiliente? É saber que você vai atravessar momentos difíceis, situações difíceis, mas que você tem um Deus que tudo pode fazer por você, que vai te ajudar, entendeu? Então, assim, hoje eu sei que ela tá lá dentro, entendeu? Porque depressão não acaba assim. Só que com o meu processo, eu consegui limitar a minha mente. Até aqui eu consigo ir. Passando daqui já não posso, porque já vai numa área que eu já não consigo controlar. Então hoje, para jovens também, a cabeça da gente precisa estar envolvida com coisas boas. Seja lá com o seu trabalho. Meu trabalho, as pessoas falam, gente, cadê Kimberly? Eu não vejo Kimberly na rua. Você já foi no meu trabalho me achar que eu vou estar lá. Então, assim, é o lugar, é o meu escape. Por quê? Porque onde eu tô preenchida, minha cabeça tá lá envolvida o tempo todo. Então, hoje eu vejo que muitas pessoas, muitos jovens, estão com a cabeça totalmente vazia, sem nada, não faz nada, fica o dia inteiro no celular, vai pra escola, volta, dorme o dia inteiro no celular. Verdade. O dia inteiro no celular. Gente, vamos preencher a cabeça da gente com coisas boas, entendeu? Trazer pra perto pessoas que vão acrescentar, que vão te incentivar. Porque ali eu estava no ciclo que não era amizade. E antes eu me cobrava, eu falava assim, gente, mas por que todo mundo me afastou de mim? Eu falava, mas por quê? E tem horas que a gente acha que é perda, mas não é perda, é livramento, entendeu? E a gente precisa saber diferenciar isso. Quando uma pessoa sai da sua vida do nada, é permissão de Deus. É permissão de Deus. Então, assim, eu ficava muito mal porque, assim, eu tinha minha rodinha de amigos, né? E eu queria estar envolvida o tempo todo.
Eu queria estar lá e minha mãe nunca deixava eu sair mesmo, então eu ficava mais frustrada ainda. Porque tinha alguma farrinha, alguma coisa, mesmo conhecedora da palavra, que o pior é isso. Quando você conhece e quer atravessar um caminho que não é pra você. Você tá entendendo? Então é só pensar ladeira abaixo, meu querido. É ladeira abaixo. E a minha ladeira foi muito abaixo. Por isso que a palavra fala que nós devemos o quê? Renovar a nossa mente com aquilo que é bom, né? Às vezes a gente fica batendo na mesma tecla, mas o que você falou é real. A gente que tem adolescente em casa, a gente vê que é um prejuízo muito grande esses jovens ficar assim perdendo a sua inteligência num celular. Porque, e perde também a sua identidade, sim, a sua própria identidade. Porque quantos aí a gente vê se escondendo, não sei se você chegou a perceber, teve uma época aí que todos os jovens tiravam a foto assim, porque não queria mostrar o rosto. Meu filho, por exemplo, né, João Pedro? Graças a Deus, agora você tira foto. E outra, o celular, ele é muito exigente porque aparenta algo que às vezes a pessoa nem é. Aí você quer ser algo que você não sabe se a outra pessoa que ela tá mostrando na tela realmente é aquilo. E aí você se entra num quadro de estar em comparação. Eu tenho que ser igual a alguém, eu tenho que estar sempre em perfeito estado, porque o celular engana bastante. E eu acho tão bom, porque quando a palavra de Deus, eu sei que ela vai se cumprir toda de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse. E na vida de Kimberly cumpriu uma palavra aqui que está no livro de 1 João, capítulo 2, no verso 14b, que diz assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. E olha só, e vós vencestes o maligno. Então, quando você pega um jovem que ele realmente serve ao Senhor, se abstém de alguns desejos da carne para servir a Deus, ele vence o maligno e ele se torna forte. E hoje você está aqui forte, graças a um Deus que te livrou e você venceu aí o Banguelo. Venceu o Banguelo. E agora deve estar ardendo uma chama aí para fazer a obra do Senhor. O que é que te arde assim dentro de você para iniciar uma obra que o Senhor já plantou no seu coração, que é propósito de Deus na sua vida? É a chance de você estar falando aqui, divulgando aquilo que Deus quer que você faça. Na verdade, eu reconheço o meu chamado. E o meu chamado não é só ficar aqui, entendeu? Quando eu recebi a proposta de ir pra fora, eu lembro que nenhuma dos nossos encontros de Curadas pra Curar, eu recebi essa profecia de você ainda. Amém. Que você falou assim, uma porta muito grande vai abrir na sua vida. Só que assim, a gente tem que levar para os dois lados, porque tem pessoas que falam, nossa, a porta grande vai abrir na minha vida. Muito larga, cuidado. Só que no fundo eu já entendia que eu ia pra guerra. Amém. Que eu tava indo pra guerra, entendeu? E todo esse tempo que eu passei fora foi guerra, foi luta atrás de luta. Entendeu? De até enfrentar uma crisezinha, que é crisezinha, porque não vem crise pra perto de mim não, dentro do banheiro, por sentir falta dos meus pais, entendeu? Porque eu sou muito próxima a ele, então assim, quando eu fui pra outra cidade, eu senti a falta. Senti falta até de Florence, meu gato, minha filha. Oh, meu Deus, tristeza. A Florence tá aqui hoje. Oh, meu Deus. E aí eu comecei a ter uma leve crise. Eu falei, pra mim não, filho. Mas Deus aí tava te forjando, né? Cortando o cordão umbilical com seus pais, que faz amadurecimento. E aí, quando eu recebi essa palavra, essa profecia de que uma porta muito grande iria abrir na minha vida, na minha cabeça não veio outra coisa, de tipo status, não. Veio você vai pro campo, você vai lidar com pessoas, porque o meu ministério é esse. Meu ministério é lidar com jovens. Desde quando? Desde 2015, quando eu ia fazer visita na delegacia. Para quem não sabe, eu visitava os presidiários. Então, acredito que esse ministério já começou a desenvolver no meu coração desde dessa época. Então, quando eu fui para fora, Jesus me colocou em uma cidade totalmente diferente, com pessoas que eu não conhecia, de todos os jeitos possíveis, de crentes a descrentes, entendeu?
pra até me testar também, A sua entendeu? fé. Pra testar a minha fé, Seu caráter. entendeu? De pessoas de... Porque uma coisa que eu falo, gente, que é coisa pra minha vida, e é coisas que as pessoas usam como ditado popular, e é algo que é bíblico também. Pedro, ele era explosivo, mas ele defendia Jesus. Quem traía Jesus é que dava beijinho, que dava tapinha nas costas. E lá fora, o que eu mais tive foi beijinhos e tapinhas nas costas, entendeu? Quebrei muita cara. E hoje, pra me enganar, pra ser boazinha comigo, eu já tenho um pé atrás. Porque você tem Tem o um discernimento pé do atrás. Espírito Exatamente. Santo, né? Então, esse campo lá fora foi pra desenvolver até minha espiritualidade. Entendeu? Foi pra me crescer, foi pra me amadurecer. E uma coisa que me chamou a atenção é a questão da profecia. Porque muitas pessoas acham assim que profecia vem do nada. Não, a profecia é uma confirmação de algo que Deus já está trabalhando. Você viu, né, Kimberly, que você falou. Quando Ana me falou da porta, era algo que já estava, eu já estava entendendo. E isso é importante a gente destacar, porque às vezes a pessoa pega uma profecia qualquer do nada e acha que aquilo ali é uma profecia. A gente tem que sempre ficar atento. Profecia, a profecia maior já foi escrita, já está aqui, já está se cumprindo, ainda tem muito a se cumprir. Porém, a gente vai lendo a palavra e algo vai aquecendo aqui dentro. Sim. Mas precisa assim, dar aquele foguinho para falar assim, não, é agora. Aí vem alguém usada pelo Senhor e dá uma mensagem. Sabe aquilo que você está pensando? Pode fazer, pode abrir. E nem sempre é portas abertas. Às vezes é portas se fechando. Mas Para a gente poder entender aquela mensagem. E depois que você recebeu essa profecia, você viu que as coisas foram encaixando, porque confirmou algo que já tinha muito tempo atrás se falando. O Deus sonho forte, dela, ela sempre falou, que a vontade dela era ir pra Jocum. Oh, vai lá Era a perto da minha vontade dela, casa, ela ó, filha, vai falava lá. direto. Mãe, eu quero ir pra Jocum, eu quero ir pra África, fazer missões. Ela sempre... A varanda falou, da minha casa né? lá em Contagem, vem assim, eu consigo ver o telhado da Jocum. Então, É bem... E às vezes a gente não precisa nem ir pra tão longe, né? Aqui tem Às vezes é, trabalho. às vezes é uma cidade vizinha, onde Deus vai Ou te até mesmo usar. dentro da sua própria parentela, porque Deus ele quer que nós venhamos cuidar também daqueles que estão próximos. E assim, hoje, eu agradeço de uma certa forma por tudo que eu passei na minha vida, porque eu consigo ajudar outras pessoas, pessoas próximas a mim. Então, assim, não é bom experimentar, não experimentem. Só que assim, se acontecer de você experimentar as coisas que o mundo oferece para você quebrar a cara e entender, é uma parte boa porque você tem como você ensinar para outras pessoas. Não faz isso não, porque eu até tentei fazer e não deu certo, aconteceu isso comigo depois, tentei evitar. Porque assim, gente, eu tô falando isso aqui tudo, mas pra quem me conhece lá fora, eu sou doidinha mesmo, eu sou... Não tem máscara, Eu não né? sou isso aqui assim não, entendeu? Eu sou o que eu tenho que ser lá fora, não sou perfeita, estou longe de ser perfeita. Mas assim, hoje eu entendo todo o meu processo, tudo que eu tive de passar, entendeu? Desde a época de depressão, desde a época até de divórcio, né? Que todo mundo me conhece. Então assim, tudo teve um propósito na minha vida e eu não... Hoje eu entendo. Porque assim, quando a gente passa pela situação, a gente precisa entender o que Deus quer tirar daquilo tudo. E hoje a minha vida tudo se resume em querer uma liberdade que não está em Cristo. Eu era prisioneira das minhas vontades, prisioneira das minhas vaidades. E fui fundo demais, ao ponto de quase não conseguir ser resgatada novamente. Então, essa minha pergunta para você, jovem, em qual profundidade você está? Aleluia. Qual profundidade? Você está esperando chegar a um nível que você não consegue ser resgatado? Mas, entendeu? Quem são as suas companhias hoje? São companhias que te arrastam para uma farra, uma mesa de bar? Uma noite só de prazer. Uma noite só de prazer? Porque assim, hoje, eu não reclamo de quem se afastou de mim. E se eu afastei de alguém é porque ali não me cabia mais. Entendeu? Hoje a minha mente é outra, hoje o meu propósito é outro.
Entendeu? Então não dá mais pra ficar, porque o Espírito Santo incomoda. Não adianta que o Espírito Santo vai te incomodar. Você vai ficar num lugar que as coisas não batem, vai te incomodar, não adianta. Entendeu? Eu converso com todo mundo, dou risada com todo mundo, sou doidinha assim, entendeu? Sou feliz, sou alegre, mas pra mim ser o que eu sou hoje, eu tive que receber muita paulada pra mim ser o que eu sou hoje. Só para você ressaltar aqui, que né, tem muitas pessoas que falam assim, agora ela converteu, virou santinha. Agora tá nessa situação, agora ela fala dessa forma. Só para lembrar que todo pecado, ele existe uma consequência. E a consequência, você ainda arca com essa consequência porque você, né, dos seus pecados. Fala um pouquinho também dessa questão pra gente, porque é muito importante, porque as pessoas acham assim, tá servindo um Deus, faz magia, é mágica, tudo muda, tudo transforma, né? Eu, por exemplo, eu falo das minhas consequências. Qual que é a minha consequência? Né? De ter tido um divórcio, de ter casado uma vez e a minha primeira filha não ter vivido a plenitude de um casamento como você tem a plenitude dos seus pais. Então essa é a consequência que eu trago para minha vida e para a vida da minha filha. E para você também, você teve perdas de pessoas talvez que você amava, teve consequência do afastamento, teve consequências na questão da sua vida espiritual também, né? Que você teve a depressão, né? Então isso tudo conta como consequência. Exatamente, Ana. E foi uma consequência que, na verdade, eu escolhi, né? Porque não foi falta de aviso, não foi falta de instrução. E tudo vem, né, à tona. A gente acha que agora não, mas lá na frente sempre vem as consequências de todos os nossos atos, entendeu? Então, assim, quando a gente já vê que algo tá saindo do foco, tá te tirando da presença de Deus, reveja, repense. Se suas amizades estão realmente te tirando de evoluir espiritualmente, será que realmente é amigo? Entendeu? Hoje eu paro pra pensar, assim, das pessoas que permaneceram comigo, das pessoas que eu posso contar até hoje, eu acho que não vai não cabe nem numa mão, de pessoas que estão comigo, de pessoas que me incentivam, que me impulsionam, entendeu? E o medo de muito jovem é a de perder as amizades. Só que Deus apresenta novas amizades saudáveis. Porque muitas vezes a gente fica assim, se eu fizer isso, eu vou perder fulano não vai querer mais ficar comigo e vai perder muita gente e eu vou ficar sozinho. Mas com Deus ninguém fica só. Deus nunca nos deixa só. Sempre lhe coloca, né, algumas outras pessoas que vai acrescentar. Igual aqui hoje eu tenho amigas que vão comigo pro céu, porque toda vez que a gente vai junto e fala, não, vamos dar um beijinho ainda no Jesus. Eu quero do lado esquerdo, a outra briga porque é do lado direito. Então a gente tem que caminhar com pessoas que vão nos levar ao céu. Isso é muito importante, é algo que eu falo sempre pros meus filhos, é um conselho que eu dou para eles direto, né? Meu pai tinha um ditado, meu pai falava que quem dorme com gato acorda, amanhece com cinza, né? E eles ficam assim, mãe, mas por quê? Porque antigamente os gatos dormiam na beirada do fogão a lenha. E eles dormiam ali e se sujavam. Aí dormia com o gato, chegava com você, ficava ali rosnando, você acordava todo sujo de cinza. Então você sabia que você dormiu com quem? Tem um outro ditado também que eu já ouvi meu sogro falando, que fala assim, você não confia em bicho que dorme no sereno não, que é tudo doido. Então assim, uma outra coisa também que é muito importante, que às vezes os nossos filhos, né, eles acham que essas amizades são verdadeiras, e assim, eu não sei se com você foi assim, mas comigo foi, porque as amizades do mundo, elas só querem você enquanto você pode proporcionar algo para elas, né, te sugar, né, e é bom a gente falar também, né, da internet, sobre estar na igreja e no mundo ao mesmo tempo, porque às vezes a internet nos induz também a seguir por outros caminhos, ou seja, só tá eu e a internet ali, então eu tô fazendo algo que ninguém tá vendo. Porque a gente critica muito a internet, nós pais mesmo, fica parecendo que a gente é contra a internet, é contra o celular, mas não é bem assim, né? A gente tá usando aqui agora a internet para algo bom, para engrandecer o reino do Senhor.
Mas eu acho que dá pra gente poder conciliar bem aí a internet, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, né? Então, como é que é hoje você como cristã? O que você tem usado a internet de uma maneira que acrescente na sua vida? Que é bom para os jovens aí que usam ter aí um nível, né, de como você pode utilizar. Você usa o seu celular, o que você está evitando usar, que você parou de fazer. Na verdade, eu vivia boa parte, né, no celular. Hoje não tem como, porque eu trabalho com isso, né, gente? Não tem nem como. Mas, assim, como é uma ferramenta que ali agrega muitas pessoas, então eu tento ao máximo. Então, assim, as redes sociais têm sido um campo onde eu consigo ali estar levando, né, a palavra para outras pessoas, o meu dia a dia, uma reflexão ou algo do tipo, né? E assim, no início, né, da nossa entrevista aqui, você relatou a questão de que você gostava de viver nas festas, né? Você tinha ali as amizades que viviam na festa. Como você vê hoje? Porque assim, hoje nós estamos vivendo uma realidade completamente diferente, que até mesmo as igrejas, elas abrem mão disso, né? Jovens que estão ali na igreja e estão também participando dessas festas, né? No último podcast eu até deixei claro que eu não participaria mais dessas festas, justamente porque não me cabe lá, e outra porque também eu tenho filhos adolescentes, né? Tenho uma filha jovem e ali eu vou estar impulsionando, ou seja, a minha mãe ora, minha mãe é crente, ela está na igreja, mas ela também vem na festa. E hoje a gente vê assim que as pessoas, elas estão achando que o evangelho é algo de brincar com Deus, né? Ah, não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver. Esse nada a ver a gente tem ouvido aí, né, muito no meio cristão. Para você hoje, né? Claro que você teve que renunciar, talvez você ainda está no processo de renúncia, mas fala pra gente um pouquinho sobre essa questão de festas seculares. Ô, Ana, não dá para conciliar, porque não dá para ser uma única luz no meio de várias trevas. Não tem como. As trevas vão ofuscar a sua luz. E assim, eu já tentei, gente. Já tentei, querendo ou não. Ai, vai ser ali uma saidinha de boa, aí bota uma cervejinha aqui, bota uma música ali. Entendeu? E você acaba, não adianta, você acaba sendo influenciado, por mais forte que você tenta ser, mas você não quer ser, querendo ou não, você vai querer ser taxado do careta, né? Você não quer ser o careta, você não quer ser o chato da mesa, o que vai embora cedo, você precisa ser muito forte. E, querendo ou não, os adolescentes de hoje não têm essa maturidade espiritual para fazer isso. Você tá entendendo? Precisa de uma cobertura espiritual muito grande para um jovem chegar a um certo ambiente e conseguir ser ali 100%. Eu mesma nunca consegui, até porque eu já sou, né, espontânea, variada, converso com um, converso com outro, aí daqui a pouco começa a soltar uma coisa ali que não pode. Então, se eu sei que ali eu não vou conseguir ser o que eu preciso... E até porque a palavra nos instrui aí de dois, né? Nunca só uma única pessoa só. Porque a hora que um cair, o outro vai lá e levanta, um te ajuda, né? Então, assim, é interessante a gente estar, se Deus colocar no coração esse propósito de estar indo pregar, estar indo levar para tal lugar, sempre ir mais pessoas, E né? de certa forma você acaba fazendo aliança com pessoas que não convém, né? Verdade. Então ali você está fazendo aliança com quem não está professando a mesma fé que você. Você acaba, eu vejo até muitos cristãos que se alimentam do pecadinho do outro. Isso também é terrível, né? O outro insiste ali, conta pra mim aí, fala pra mim aí, o que foi, né? Os abusos, né? Os relacionamentos, né? Porque o que acontece? Se você vai em busca de encontrar, por exemplo, vamos supor aqui, um jovem que está em busca da procura de um relacionamento. Você acha que ele vai conseguir arrumar um relacionamento no meio de uma festa dessa? Um relacionamento que vai ser duradouro? Não. Então a gente tem que ter muita atenção aonde a gente tem buscado as nossas amizades, né? As alianças que a gente faz, né? Porque aqui a gente, né? Nós temos uma aliança, né? Eu quero lembrar, Ana, a história de Sansão. Sansão era nazireu, né? Era um homem separado, era um homem que tinha um propósito diante do Senhor e ele quis viver, que ele queria experimentar tudo, ele queria ver tudo a liberdade.
Ele saiu do seu local onde ele deveria estar, na sua arraial, tribo, no seu arraial, e foi dar só uma espiadinha. Ele foi dar só uma olhadinha. Ele não foi lá para poder desobedecer a Deus, mas só foi espiar para ver como é que era o outro lado do muro, né? Chegou lá, ele se envolveu com a mulher que um dia se tornou a maldição para a vida dele, que cortou o cabelo dele, e todo mundo acho que conhece, que é uma historinha bem conhecida, tem muitos desenhos animados, que é Dalila, né? Sansão e Dalila. E ele se relacionou com Dalila por causa de uma espiadinha fora dos muros, fora do seu arraial. Então, assim, para ir fora do seu arraial, para ir fora dos seus muros, você tem que ter alguém para te dar essa bênção. Né? Então, se você tem um propósito de pregar numa festa, se você tem um propósito de ir para um carnaval, fazer um trabalho evangelístico, você tem que ter alguém por fora, dentro do seu arraial, te dando essa permissão, te dando essa cobertura, e você vai com um propósito de ir e não se misturar. Porque não é diferente. Muitos jovens estão indo para ficar assim, não, eu vou lá fora, fico só lá fora dando uma olhadinha, aí já é Sansão indo para fora do arraial. Não é propósito de levar o evangelho. E assim, Deus, né? ele é tão bom, Simone, que as coisas vão sendo transformadas dentro da gente pra gente nem sentir falta. Entendeu? Hoje mesmo ninguém me vê mais nesses lugares. As pessoas acham que eu tô sofrendo. As pessoas acham que eu tô tipo, meu Deus, eu só tô sendo obrigada. A mãe dela, o pai dela deve estar pegando o pé. Deve estar funcionando. Ainda mais agora que eu voltei pra casa dos meus pais. Deve estar todo mundo, meu Deus do céu, não, Kimberly. Mas assim, quando Jesus ele te transforma, quando você tem realmente essa mudança de mente, nada mais te faz falta, essas coisas não te faz falta. Muito pelo contrário, você começa a sentir raiva, você começa a sentir novo. Um exemplo aqui, fui esses dias em um lugar com minha mãe Ana, lembra daquele lugar? Gente, pelo amor de Deus, eu comecei a ter crise. Me tira daqui, pelo amor de Deus, me tira daqui, porque assim, o ambiente já não começa ali a te agradar, sabe? As pessoas ali já começam a te olhar de um jeito, você tá entendendo? Então, te testando. Né? Então eu vou fazer o que ali? Eu vou perder a minha paz? Vou perder minha bênção? Vou não, filho, vou pra minha casa dormir. É verdade. Vai sair da comunhão. Então, você falando sobre a questão desses ambientes, né? No sábado, né? Estávamos ali, Simone e eu ali, fazendo uma filmagem de um futebol. E assim, é impossível estar num ambiente onde aquelas músicas, né? Que não tem letra. Primeiro que não tem letra. E acaba que você fica com aquele batidão na cabeça e com palavras assim que denigre mulher, que denigre família, que denigre filho. E é impossível você estar num lugar daquele sem... Não tem como, né, Simone? Nós experimentamos no sábado e foi terrível, terrível. E assim a gente vê a opressão, a gente vê que as pessoas estão vazias. Porque uma pessoa, para ouvir um tipo de música que estava tocando ali no sábado, é porque a pessoa está vazia. A Simone até falou, como é que consegue dançar um ritmo desse, né? E outra, a gente esquece que a música, ela tem um âmbito de abrir corações para aceitar Jesus, e ela abre brechas enormes para chamar o diabo mesmo, demônios, né? Demônios naquele lugar. Então, às vezes a pessoa tá ali sem entender por que tá um lugar demoníaco, por que tá aproximando tanta coisa ruim na vida dela, porque tem as batidas da música, porque chama mesmo demônios. A gente vê mesmo que tem muitos demônios que se apresentam através das batidas da música. Por isso que tem que ser algo muito radical mesmo, essa questão de música. Em casa mesmo é algo que eu pego muito, não pego os meus filhos, essa questão. Até mesmo tipos de músicas gospel, que se diz gospel, mas com certas batidas. Buscada do mundo, né? Querendo assim, né? Imitar. Nós estamos aqui com Jesus, mas a gente está com uma saudadezinha daquele tempo que a gente porque a música não é feita só da letra, ela é feita da letra e do ritmo, né? Do que está acontecendo ali por trás. Então a gente tá assim, tá falando de amor, tá falando disso, mas muitas músicas estão camuflando batidas demoníacas mesmo. Então nós temos que ser radicais com essa questão de música. Então se você vai a uma festa, meu filho mesmo, né, ele aceitou a Jesus, eu falei assim, eu não te obriguei
a aceitar a Jesus. Você aceitou porque foi uma escolha sua. Você abriu a porta do seu coração para Jesus entrar. Aí você vai dançar lá na casa do diabo? Vai fazer farrinha com ele? Vai fazer festinha com o diabo? Mas que negócio é esse? Ninguém te obrigou. Porque se você aceitou a Jesus, foi de livre e espontânea vontade, hoje você tem que seguir o que esse Jesus te pede. E ele não pede você fazer farrinha na casa do diabo, não. E, né? Então eu acredito que temos que ser radicais mesmo sobre isso. Eu há um tempo atrás também não era tão radical assim. Teve um tempo atrás até que eu achava que eu poderia estar indo só dando uma voltinha, mas eu vi, quando eu fiz um inventário da minha vida espiritual, eu vi que eu estava mais perdendo do que ganhando. Então eu fiz um inventário mesmo e escolhi. Hoje eu prefiro ganhar almas para Jesus e também limpar a minha alma, porque eu também sou uma alma e eu valo muito. Então a minha alma tem que estar limpa e purificada. Então eu convido você, que mesmo que você é evangélico, tá indo para a igreja, achando que já pode estar indo lá, não tem nada a ver. Essa questão de nada a ver não funciona para quem realmente quer mergulhar no Espírito Santo. Agora, se você fica satisfeito em molhar a pontinha do seu pé com o Espírito Santo, vá onde você quiser. Agora, o que eu quero para a minha vida é mergulhar no Espírito Santo. E para mim mergulhar no Espírito Santo, eu tenho que ser bem radical. É verdade. E lembrando, gente, que Sansão, né? Ele foi um homem escolhido. Então, todos nós estamos propícios a cair nesse erro. Então, o que a gente precisa? Ligar o nosso radar, vigiar, alerta. Porque Satanás ele veio para roubar, para matar e para destruir, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente os jovens. Principalmente os jovens. E assim, nem todos têm a mesma sorte, né? Eu diria assim, que ela teve. É né? verdade. Muitos são tragados, né? Muitos estão tendo as vidas ceifadas, né? Por uma escolha, né? Uma má escolha. E assim, existe dois caminhos, né? O Senhor deixou dois caminhos. Ou você escolhe a porta estreita que te leva ao céu, ou você escolhe a porta larga, né? Que te leva para a perdição. Então, assim, a gente tem que ter muito discernimento espiritual para saber em qual caminho que nós estamos, né? Em qual caminho estamos trilhando. E, assim, muitos jovens, eles não têm esse amadurecimento espiritual. E, mais uma vez, precisa de quem? Dos pais, né? Para estarem ali instruindo, orando. Também dos seus líderes, né, espirituais, né? Que é muito importante, né? Do seu pastor. A formação da igreja, né? Sobre as nossas vidas, porque nós estamos ali congregando, a gente, de certa forma, a gente está indo ali buscar, né, de alguém que tem autoridade no Espírito Santo para nos exortar, para nos aconselhar. E eu vejo, assim, que as igrejas, ultimamente, elas têm falhado nisso, porque, não é o politicamente correto. Nós estamos vivendo naquele politicamente correto. Eu vou invadir. Não, querido. Quando Deus manda você falar algo para alguém, vai lá e fale. Porque aquele sangue daquela vida vai estar sobre as suas mãos. Você vai estar sendo conivente com o pecado do outro. Então, assim, é um alerta. Igrejas, exortem os seus jovens, exortem até os mais velhos, né? Até os mais maduros de casa. Nós precisamos de palavrinhas rasas, não, nós precisamos de palavras de confronto, porque o que a gente fala aqui, igreja não é lugar para você se sentir bem, pelo contrário, é um lugar para você ser confrontado, seu pecado bater de frente com a palavra e você sair dali com raiva de você mesmo. Eu vejo assim que ultimamente as palavrinhas estão muito assim, você tem que buscar a prosperidade, você tem que achar a alegria. Não, filho, conserte sua vida com Deus enquanto há tempo. Conserte sua vida com Deus. Renúncia, é o que nós sempre falamos, jovem, vocês precisam renunciar. Para de ficar seguindo modinha. Porque meu amigo, a gente vê que agora todo mundo usa o mesmo corte de cabelo.
A gente vê que todo mundo usa o mesmo estilo de roupa, porque já virou o quê? Um clubinho que quem não está enquadrado naquele estilo lá não entra, não faz parte. E muitos jovens cristãos se envolvendo com pessoas do mundo, tendo julgo desigual, né? Verdade. A gente tem que procurar ficar alerta, porque se você quer uma vida com julgo desigual, é onde você vai ter sanção e dali, sanção e dali. É. Então é maldição para dentro da sua casa. Então você que é jovem, que ainda tem essa opção de escolher, escolhe uma pessoa da sua que congrega, né, que tem ali a mesma crença que você, que também conhece o Deus vivo que você conhece, porque vão ser duas pessoas, igual a irmã Léa citou aqui, né, que se um cair, o outro vai te ajudar a levantar. É muito bom mesmo, porque na vida da juventude é hora, né, Kimberly, que a gente tem de fazer as nossas escolhas, tem várias opções, então a nossa mente está ali o tempo todo pensando o que eu vou fazer da minha vida. E para nós finalizar, nós estamos aqui quase no finalzinho do nosso podcast, tivemos aqui vários conteúdos, a vontade de ficar falando mais. O que você pode aí finalizar o nosso podcast, deixando aí para essa juventude? Um chamado de urgência para esses jovens. Jovens, desperta! Então, jovens, o tempo está encurtando. O tempo está encurtando. E muitas das pessoas não vai ter o privilégio que um dia eu tive. Então, se você está ouvindo essa mensagem hoje, e se você tem essa oportunidade de fazer uma reflexão na sua vida, de mudar, então o momento é agora, não perca tempo. Porque é bom demais ter essa liberdade em Cristo, de fazer as coisas embasadas na Bíblia, no que Jesus quer da gente de agora para frente. E assim, de agora para frente, só vai encurtando, só vai estreitando, as coisas só vão piorando e talvez você não tenha o tempo necessário para aceitar Jesus, para reconciliar também, né? E porque comigo também eu tive todo esse processo para me reconciliar. E graças a Deus eu tive tempo para isso. Mesmo ali diante de uma situação, talvez, né, você, igual você falou aqui no início, que você poderia não voltar. Deus te deu essa chance, né? Exatamente. Quantos jovens não tiveram essa chance, tiraram suas vidas, né? Entregaram, assim, literalmente para o mundo. E isso é um aviso muito importante para vocês, jovens. Os escolhi porque vocês são fortes e corajosos. Né? Nós vamos deixar aqui as nossas últimas palavras de agradecimento. Fala pra gente aí, querida Simone. Vamos deixar a mamãe para abençoar, né? A mamãe vai falar aqui no final, abençoando e encerrando a nossa participação. Mamãe fofinha. Mamãe fofinha. É o clube das fofinhas. É o clube das fofinhas. Foi muito bom, estou muito feliz com esse podcast. Conheço a vida de Kimberly. Eu sempre admirei essa força que ela tem. Quando ela visitava lá a cadeia, o hospital, trabalhava também no ônibus com o pai dela, levando a palavra do Senhor. Aí depois ela deu uma desviada, eu falei, oh meu Deus, não pode desviar, não faz. Deus vai lá e resgata ela de novo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje a gente está aqui compartilhando essa história linda, é tão bom, é tão maravilhoso, e só se fala, né? A palavra de Deus, ela se cumpre perfeitamente quando nós nos entregamos a Deus mesmo. E ela se entregou e Deus cumpriu mesmo. E ela deu aí uma reviravolta, deu tempo, igual meu filho Ezequiel fala, né? Se der tempo, então teve tempo. Então convido você aí que é jovem, que já conhece o Senhor, se ainda não conhece o Senhor, faça uma reconciliação com Deus, volte a viver uma vida radical com o Senhor, vale a pena ser radical. Muitas vezes, muitas pessoas acham que nós fazemos uma lavagem cerebral e nós só queremos viver de Bíblia, só queremos viver com Jesus, mas não, a gente quer se entregar inteiramente a esse Deus lindo e maravilhoso que entregou seu único filho para morrer por nós. Vale a pena, é uma felicidade plena, é uma liberdade, não é cadeia, ninguém me prende. Tudo que hoje a gente faz porque tem um Deus nos guiando. Então não é nada de nos prender a algo e nem a religiosidade.
A gente tem liberdade em Cristo Jesus. Que você possa ter essa liberdade também fazendo boas escolhas na sua vida. Muito bom. O nosso podcast de hoje, infelizmente, está chegando ao fim, mas espero ouvir esse podcast várias vezes para vários tópicos ficar aqui na minha mente e ter uma metanoia a cada dia. Antes da mamãe finalizar, eu quero agradecer, né, a todos vocês que têm, né, nos assistido, compartilhado os nossos vídeos, que os nossos vídeos, né, espero que tenha chegado assim num momento maravilhoso na vida de cada um de vocês. E eu queria deixar uma palavra que se encontra lá em Jeremias 29:11. A palavra de Deus fala assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E qual fim você tem esperado, né? Então, eu agradeço a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. É uma emoção muito grande, né? Por muitos momentos eu segurei aqui o choro, né? Porque assim, eu voltei lá atrás em tudo, né? E assim, e hoje eu me vejo assim, como que eu sou amada, como minha família é amada pelo Senhor, porque Ele nunca nos desamparou, e eu creio que Ele nunca vai nos desamparar, né? E assim, como mãe, é um orgulho para mim ter Vitória como minha filha, um presente de Deus na minha vida, um presente de Deus na minha família. E eu creio que através da vida dela, através desse testemunho, através do que ela tem feito lá escondidinho, né? Que às vezes é só a gente que sabe. Muitas pessoas pedem ajuda, muitas pessoas ligam para ela e ela tá lá ajudando, tá lá dando um conselho, né? Com propriedade, porque ela viveu, né? Ela tem experiência com o que ela falou, então ela tem propriedade para falar. E eu creio que Deus vai usar muito a vida dela, como tem usado, né? E assim, vocês aí, que são mães, que são pais, nunca desista dos seus filhos. Nunca desista dos seus filhos. O Deus, né, o próprio Pai, Ele não desiste de nós, né? Que somos falhos, que somos pecadores, né? Somos santos, somos separados para Ele, mas cometemos pecado, né? Ele não desiste de nós. Por que nós, pais, vamos desistir dos nossos filhos? Que a gente nunca desista dos nossos filhos, de orar por eles, né? De corrigi-los, porque sou uma mãe chata, que corrige, que exorta mesmo, né? Muito protetora, super protetora, mas por trás disso tudo tem o desejo daquela mãe de ver sua filha no céu, nos braços do Senhor, né? Então esse é o desejo maior do nosso coração, é ver os nossos filhos rendidos aos pés do Senhor. Então que nós possamos nos fortalecer na palavra, e assim, vale a pena para os jovens que estão ouvindo aí, vale a pena perder tudo, vale a pena perder amigos, vale a pena perder aqueles momentos de farra, mas para ganhar a vida eterna, vale a pena perder Vamos tudo. Finalizar de uma forma diferente, acho que nós nunca fizemos isso aqui, né? Nós aqui, né, como mãe também espiritual da Kindy, juntamente com a mãe dela, vamos falar uma palavra assim: eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Nós vamos profetizar na nossa casa, vamos profetizar na sua casa também. Vamos lá? Bora lá. Eu e a minha casa servimos ao Senhor, em nome de Aleluia. Jesus. Glória a Nós Deus. agradecemos a todos vocês. Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau.